Olá, sétimo ano! Hoje nosso conteúdo é bem rico, hein? É da época do ouro. Então, o Brasil, ele diferente da colonização espanhola, os portugueses demoraram de encontrar minérios aqui no Brasil, né? Então, esse século do ouro, o século XVIII, no nosso país, ele começa com as chamadas bandeiras, né? O bandeirismo, essas expedições, essas viagens para o interior em busca de minérios. E irão partir ali os bandeirantes paulistas rumo a onde eles irão encontrar as primeiras jazidas, né? Os primeiros lotes e datas a serem explorados, tanto de diamante quanto de ouro em Minas Gerais, no estado, né, onde hoje é Minas Gerais, com várias cidades como Ouro Preto, São João del Rei, né, e entre outras que fazem parte dessa história. Então vamos aí, pela imagem já dá para entender que inicialmente foi usado o indígena, o nativo, para chegar a esses locais de difícil acesso. A vida do bandeirante não era fácil, né? Mas ele tinha um propósito que era encontrar riquezas, e muitas vezes ocorreu sim a escravização do indígena, e quando foram encontrados, né, os lotes a serem explorados, foi utilizada a mão de obra escrava africana novamente nas minas. Então, continuamos aqui também essa questão indígena e a questão do negro no nosso país. Então, os conteúdos, né? Crise, contradições e revoltas coloniais, emergência da burguesia e do capitalismo, porque, lógico, aí continua existindo o mercantilismo, a exploração da metrópole portuguesa sobre a colônia. Vocês sabiam que o nosso ouro nem para Portugal ele foi? Muitas vezes a maior parte foi paga com as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Então são muitas as curiosidades para a gente compreender nesse processo de mineração, tá? Então a riqueza nem ficou aqui no Brasil, nem ficou em quem explorou, que foi Portugal, né? A maior parte da nossa riqueza de minérios, de ouro, ficou para os ingleses, como pagamento de dívidas de Portugal. Então, aqui nós temos uma imagem clássica de um bandeirante, né? Como eles eram representados, esses viajantes, esses exploradores de minérios. Lógico que eles não trabalhavam diretamente, né, na exploração do ouro, eles apenas administravam, assim como os barões do café, né? Eles irão apenas administrar suas fazendas, os bandeirantes vão administrar as datas, né, os lotes de terras, tá, que foram encontrados o diamante ou ouro. Existia o ouro de aluvião, que era o ouro encontrado ali apenas no leito dos rios, né? E existia as pepitas de ouro. Esse ouro tinha que ser cunhado, ele tinha que receber uma marca, um carimbo, como se fosse uma ferroada com carimbando ali a marca, registrando através da captação os tributos que seriam pagos, chamado quinto, né? A quinta parte de tudo, a coroa paga, a coroa portuguesa. Então aqui nós temos uma imagem de um bandeirante, dos indígenas. Então, desde o início da colonização, a coroa portuguesa, ela queria o quê? Encontrar jazidas de ouro, prata e pedras preciosas, o que nós chamamos de metalismo. E eles ofereciam títulos de nobreza a esses bandeirantes que encontrassem. Então, é nessa tentativa que os bandeirantes começam essas viagens, essas expedições em busca das riquezas dos minérios. Aqui nós temos uma imagem da primeira forma de bandeirismo, certo? Ou seja, aprisionando nativos indígenas. E aqui como funcionava, né, na prática. Deixa eu diminuir aqui a imagem para que vocês compreendam. Vejam só,
Nós temos aqui o fiscal da coroa portuguesa, a coroa é Portugal, lógico, né? Um representante da coroa portuguesa que estava ali fiscalizando tudo para cobrar o quinto, né? Ou seja, o imposto chamado o quinta parte, 20%, né? Se encontrasse 100 quilos, 20 quilos ia para Portugal. Aqui era um instrumento parecendo um chapéu chinês, que é a chamada bateia, que até hoje é utilizada, né, na mineração. Nós temos aqui o dono da mina, que precisava ter pelo menos 12 escravizados para ter direito de explorar uma jazida. Então ele precisava ter no mínimo 12 escravos para começar a exploração daquela jazida, daquele território, aquela data, né, aquele lote de terra. Quando um escravizado encontrava uma grande pepita de ouro, ele era recompensado, dependendo do ouro encontrado, da pepita de ouro, ele poderia ganhar inclusive a sua liberdade, a sua alforria. Aqui nós temos os feitores. Os feitores é aquele homem, né, que está ali em nome do bandeirante, do dono da data. Ele era um trabalhador livre, ficava vigiando o escravizado e punindo também, né, muitas vezes com açoites, com castigos físicos. A gruparia era a escavação feita nas encostas das montanhas. Nesse tipo de exploração, a água era canalizada, tinha uma roda d'água que usavam, né, esse equipamento para ir cavando cada vez mais fundo aquela área de exploração. Aqui nós temos outro instrumento utilizado além da bateia, que era o almocafre, uma espécie de enxada, parece o ganchinho do Capitão Gancho, né? E nós temos aqui o tipo de ouro, que era muito encontrado e comum, que era o ouro de aluvião, como eu disse a vocês, encontrado aqui nas encostas do rio. A mineração de galeria era a exploração do ouro no interior dos morros, ou seja, não era como o ouro de aluvião, esse já era nas rochas, certo? Aqui nós temos um exemplo de uma barra de ouro quintada, ou seja, recebendo a marca da coroa. O quinto era apenas um dos impostos cobrados pelo governo português e equivalia a 20% de toda a produção do ouro e pedras preciosas. No início se explorou muito, então encontrou-se uma grande quantidade. Só que depois foi diminuindo a exploração e Portugal queria a mesma quantidade. E aí foi ficando difícil para esses exploradores. Agora vamos para uma curiosidade. O que é que você imagina quando observa essa imagem? Um santo no qual tem um fundo falso arrancado aqui, né? Esse é em madeira, mas existia de gesso também, feito em gesso. É o famoso Santinho do Paoco, né? Ou seja, para poder burlar a coroa portuguesa, enganar e levar, muitas vezes escondia-se tanto ouro quanto diamantes em santos, esses santinhos do Paoco, né? Ou seja, com um fundo falso. Na sola do sapato também era comum esconder. No chapéu também se fazia uma parte falsa. Então tinham várias maneiras para praticar o contrabando, né? Então a mais comum foi o santo do Paoco, né? As estatuetas de santos feitas de madeira, que eram ocas, tinham um fundo falso para esconder o ouro. Outras vezes, como eu disse, nas botas, nos sapatos, nos chapéus, ou até mesmo debaixo da sela do cavalo ou dentro das armas. E por que foi parar na Grã-Bretanha, né? Por que o nosso ouro foi parar lá na Inglaterra? Desde o início do século XVIII, a Grã-Bretanha firmava acordos comerciais vantajosos com Portugal. Um exemplo que é importante vocês lembrar é esse tratado aqui, ó, o Tratado de Methuen, de 1703, também chamado de Tratado dos Panos e Vinhos, que estabelecia vantagens de comercialização de tecidos ingleses
e vinho português entre ambos os países, ou seja, os ingleses forneciam tecido e os portugueses forneciam vinho. Só que as trocas econômicas entre os países eram desiguais, levando um fluxo enorme de ouro brasileiro à Inglaterra. Isso quer dizer que, enquanto Portugal tinha a moeda, os ingleses tinham os produtos para vender. O ouro do Brasil está cobrindo a dívida externa, digamos assim, de Portugal, principalmente na relação com a Grã-Bretanha. Por isso que o nosso ouro, nesse tratado de panos e vinhos, o que Portugal devia aos ingleses, pagava com o nosso ouro, não só com o seu vinho. Por isso o tratado de panos e vinhos. Aqui nós temos uma imagem dos tropeiros. Vamos imaginar aqui, tem escravizados, tem bandeirantes, tem feitores e tem uma população local sendo formada, precisando de abastecimento como comidas, roupas. E aí surge quem? Os tropeiros, as caravanas de tropeiros. Por que tropeiros? Eles andavam aí, em tropas, nas mulas de cavalos, levando mercadorias para vários lugares. Inclusive esse comércio, da mineração também era realizado, mas principalmente o fornecimento e abastecimento das novas localidades que iam surgindo. Então foram surgindo também os tropeiros, que eram viajantes, mercadores. E aqui nós temos, e como eles tinham que, essas viagens duravam dias e dias, eles tinham que levar comidas que também pudessem ser feitas e durassem mais tempo. Então aqui surgiu o feijão tropeiro, que era parte da alimentação desses viajantes. Para abastecer as regiões de mineração, eram trazidos de outras regiões da colônia ferramentas, roupas, animais e alimentos, que era o que os tropeiros levavam. Vamos ver essa citação? No início do século XVIII, a oportunidade de abastecer o mercado com mulas, gado e mercadorias variadas fez surgir o tropeirismo. O movimento econômico atendia em especial às necessidades de Minas Gerais, cuja população voltava-se quase exclusivamente à extração de ouro e pedras preciosas, precisando adquirir todo tipo de produto. As tropas eram conduzidas numa rota que partia de Viamão, no Rio Grande do Sul, e ia até Sorocaba, em São Paulo. As tropas de mulas trazidas do Rio Grande do Sul eram compradas por tropeiros que viajavam comercializando os produtos como ferramentas, tecidos e alimentos. E assim surgiram os tropeiros. É importante lembrar que não era só a mineração a base da economia do nosso país. Também existiam as drogas do sertão nesse processo de interiorização, na qual o brasileiro começou a migrar para o interior do país. Então continuava existindo a cana-de-açúcar, continuava existindo a pecuária, que vai ser responsável aqui pela ocupação e povoamento da nossa região, do nosso Nordeste, a criação de gado. E com ela, as chamadas drogas do sertão também, que era o cravo, o urucum, o anil. Eu trouxe aqui um para vocês. Aqui, professora, sei lá o que é urucum. O urucum era uma droga do sertão, que a gente chama de coloral, que a gente tempera, nossas comidas. E o cacau, que faz o chocolate, tá? Eram chamadas de drogas do sertão. E nós temos aqui a figura do nosso vaqueiro, O vaqueiro nordestino, o vaqueiro que é uma figura importante, mas que foi muito importante no início também da ocupação do nosso Nordeste aqui, com a criação de gado. Então é importante lembrar vocês essa questão. Então vamos lá, A Bahia, inicialmente, principalmente em relação aos Garcias Dávila, que ocuparam, tinham a posse da terra, fizeram com que o vaqueiro ele conduzisse boiadas pelo interior, E assim esses homens que conduziam essas boiadas iam começando a criar assentamentos e ocupar, Foi se fixando nos sertões, no nosso sertão, tá certo? E aí surgiu, o vaqueiro, ele produzia, por exemplo, as suas vestimentas com o couro, O couro do boi.
também utilizava cavalos e ainda tinha que desafiar a região árida e seca do nosso sertão. E assim surgiram as primeiras fazendas por meio da criação de gado. Bons estudos e até a próxima!